Fala, amante da cachaça. Segunda hora da live cachaceira, voltando aqui para continuar o nosso bate-papo com o Raul de Faria, da Cachaça Magnífica. Eu ainda estou no drink aqui que a gente fez lá no início da live. Bebendo devagarzinho. Cecília, não sei se você me mandou alguma mensagem aí. Cara, que tá muito doido esse Instagram agora. Não sei se vocês viram aí, mas parece que não fica mais 24 horas. Na hora que caiu a live aqui, ele já me pediu a opção de publicar no IGTV. Não tem mais aquele negócio de 24 horas, não. O Instagram vai mudando aí, talvez para gerar tráfego lá. Mas é isso. Voltando aí o Raul. Gratidão a todos que estão com a paciência de nos escutar e de continuar conosco aí. Vai subindo aí. A história é muito massa, a gente ainda vai entrar em muita coisa ainda. Voltou, cara? Tá ótimo, eu tô aqui ouvindo. O seu áudio continua com um delay pra gente, tem hora que fica bom, tem hora que não fica. Eu não sei se você pode tirar o Wi-Fi e ficar no 4G um pouquinho pra gente testar desse jeito. Você acha que dá? Um minuto. Ó, bora lá. Então, o pessoal que costuma ver a live depois que acaba, quer rever, eu agora na hora que acabou, o Instagram só me deu a opção de publicar no IGTV. Ele nem me deu a opção de deixar 24 horas, tá? Então, fica a dica aí. Até por. A gente tem algumas pessoas que têm feito live aí também. E, e o vídeo tá no IGTV. Voltou legal? Marcelo, Te escuto. alô. Putz, grilo. Tá melhor? Tá com delay pior do que Não? antes. É. Acho que o 4G não vai sustentar, não. Acho que tá mais difícil com o 4G do que, do que com o Wi-Fi. Ó, ele saiu lá da nossa frente, eu nem vi. Mas vai mudar lá, ele vai voltar. Dessa vez não irei derrubá-lo. Vou, a gente vai colocar no YouTube também. Mas eu fui baixar a live de ontem, e aí até o programa que baixava a live agora já mudou. Antes o áudio e o vídeo vinha 100% junto. Agora o áudio e o vídeo está vindo separado, a gente tem que juntar. O pessoal está fazendo tudo para poder deixar mais difícil para a gente. Voltou, Raul? Bar da Pracinha. O Raul falou de vocês aí no início. Já já ele volta aí. Chama o Raul. Congelou, gente. Por favor, na live. Vai embora não. Ele acabou saindo aí, ele deve estar restabelecendo a conexão dele lá e vai voltar com a gente. Então, o Raul acabou na primeira hora, ele falou de toda a história da Magnífica, falou dos produtos que eles têm, falou da embalagem. Eu perguntei se a Magnífica estava preparando outros produtos para além da cachaça, ele disse que não. O foco deles é só na cachaça. Nessa hora, o Leandro Batista até deu um sorriso aí. O Leandro é uma das pessoas que acha que as marcas de cachaça têm que se fortalecer, se consolidar primeiro com o produto cachaça, para depois pensar em ter outros produtos, né? É uma maneira de interpretar aí. E ele falou que é isso. Magnífica, só cachaça. Então, pensando em outras madeiras, mas por enquanto é só Dornas de IP, 50 mil litros e Carvalho. Eu tô tomando um drink, na verdade, tá? Eu fiz uma releitura de Old Fashionette, que é cachaça, angostura, açúcar e uma laranja desidratada aqui. É isso que eu tô tomando aqui. Tiago Música Cachaça. Então já vou aproveitar a ausência do Raul, enquanto ele volta lá, enquanto ele se restabelece, fui pedir para ele
desligar o Wi-Fi lá e tirei o homem da live. Semana que vem, live cachaceira continua, de segunda a quinta-feira, 22 horas aqui no nosso Corujão. Segunda-feira eu estarei com o pessoal da Confala, então nós vamos conversar sobre a arte de fazer amigos tomando cachaça. A gente vai falar da Confraria Mineira da Cachaça lá de Belo Horizonte. Terça-feira, Thiago, Música Cachaça comigo aqui. Vamos bater um papo sobre como encantar cachaça. Quarta e quinta-feira é surpresa. Não vou contar, não. Quarta e quinta-feira eu vou fazer um suspense aí. Talvez amanhã, depois da live com a doutora Aline Bortoleto, eu traga a informação para vocês de quem estará comigo quarta e quinta-feira. Quarta-feira é completamente fora da nossa cadeia produtiva da cachaça, é completamente fora. Vocês provavelmente nunca viram essa pessoa aqui, próxima de nós, apesar que ela tem muita familiaridade com cachaça, é uma mulher, tá? E na quinta-feira é um produtor. Eu vou ter muito gosto de estar com ele aqui. Vai ser bem, bem interessante. Raul voltando. Bora lá. Fala, Evandro. Como é que tá? Evandro Weberhaus, mais uma vez, aquela gratidão aí pela sua audiência. Muita história com a Weber para mim. Fala, Leandro. Não vou contar nada. Conta amanhã, pô. Curiosidade é... Não vou falar isso não. Depois vão me chamar de várias coisas aí. Volta Magnífica. Esse povo do Rio de Janeiro, a internet deles é difícil demais. Quem é que comanda isso lá? Pelo amor de Deus. Jamica, você tá chutando, Cecília? Não, Jamica é uma pessoa que tá na live. Fui pedir para você desligar o Wi-Fi e derrubei você quase de vez, hein, cara? Cara, derrubou mesmo, eu troquei. Tirei o iPhone e botei aqui no iPad. Por isso que tá essa luz um pouco pior. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Aí. Melhorou, ó. Tá bom assim? Cara, tá bom demais. Talvez a gente... Quer dizer, eu devia ter pensado nisso desde o começo. O iPad funciona melhor. Aí, uma dica. Caraca, tá bom demais, juro pra você. Áudio bom, tudo bom. Uma dica aí para suas próximas lives. Se o cara tiver iPad, recomenda de usar. Esquece o iPhone. Olha, eu fiz até um resumo de tudo que a gente conversou na primeira hora e acho que agora a gente pode começar a dar o gosto aí do título da nossa live. Muitas pessoas já conhecem a Magnífica e entenderam a nossa brincadeira, né? 3 corpos de alegria e um limão. E o limão é importantíssimo nesse processo todo, lá no final. Mas já fala aí, cara, o que são esses 3 corpos de alegria? Ok. Marcel e todo mundo que está assistindo aí, pegar a garrafa antiga que tem uma imagem melhor. Todo mundo para destilar precisa de para fazer uma cachaça de alambique precisa de um alambique, que é esse equipamento aqui, onde você bota lá o mosto fermentado, esquenta, o álcool sai, o vapor de álcool sai por cima e você condensa e vira cachaça. Muitos produtores hoje em dia têm essa panela daqui, que é o pré-aquecedor. Enquanto você está destilando, o vapor de cachaça que sai aqui por esse cano passa numa serpentina no pré-aquecedor e vai esquentando o caldo da destilação seguinte. Então, com essa panela daqui, você usa a energia que foi gasta aqui para fazer o vapor de cachaça evaporar, também para esquentar o caldo da próxima destilação. Da próxima destilação. Com essa panela você ganha tempo e economiza energia, porque na destilação seguinte você já desce o caldo quente para o alambique do meio e aí a destilação vai mais rápido. Então, muitos produtores hoje em dia têm o pré-aquecedor, principalmente quando você faz mais de uma batelada por dia, ele é bem útil. Se você só faz uma batelada por dia, não adianta nada, porque no dia seguinte o caldo vai estar frio de novo. Agora, essa terceira panela aqui é que é a chave do nosso alambique, o alambique de 3 corpos. Ela é idêntica à segunda panela. Então, também é um alambique, também destila, só que o vapor de cachaça que sai dele, ele não vai direto para o condensador.
ele vai ser reinjetado no alambique do meio, vai enriquecer o caldo do alambique do meio com álcool, e aí depois vai ser redestilado junto com a destilação principal. Essa panela daqui, ela é tipo um recuperador de álcool. E qual é a grande vantagem dela? É que eu consigo cortar a destilação mais cedo do que num alambique normal. Num alambique normal, se eu corto a destilação cedo, estou falando da calda, tá? Se a gente corta a destilação cedo na calda, você está, de certa forma, perdendo produção, porque é a cachaça que você não está tirando do seu vinho. No nosso caso, eu consigo cortar mais cedo, porque a cachaça que ainda ficar aqui, eu vou passar todo o vinho para cá e vou continuar a destilação aqui, eu vou recuperar essa cachaça aqui. Então, quando você tem essa panela, você consegue realmente limpar toda a calda. Como? Fazendo um corte cedo na destilação, e a parte eventual do final do coração, ela passa por uma bidestilação. Destila aqui e depois aqui de novo, antes de virar cachaça. Então, ganha rendimento? Melhora o rendimento e melhora a qualidade. E melhora a qualidade. Se você tiver um alambique simples, se você faz uma bidestilação de tudo, você vai perder a parte mais aromática. Os ésteres e tudo mais acabam se perdendo no processo. Então, você não quer fazer... Quer dizer, não é interessante fazer uma bidestilação. Mas, por outro lado, a parte final, aonde começa a misturar com os elementos mais pesados, você... quer dizer, é vantagem eliminar, você fica com um produto mais leve. Então, a bidestilação é feita só da parte final do coração, só quase perto do corte para chegar na calda. Exato, exatamente, é isso mesmo. E tudo manual ou o negócio é meio que sai ali no... Não, é tudo manual. A destilação vai controlar, quer dizer, eu já está fazendo isso há quase 30 anos, então já tem as manhas, mas você vai... Os nossos alambiques são a vapor. O vapor é gerado com o bagaço. É só uma linha de 3? Ou tem mais de uma linha? Só uma linha de 3. Qual o tamanho das panelas? São 3.000 litros de tamanho, volume total. A gente coloca uns 2.000, 2.500 litros de caldo para fermentar, para destilar. Quem é o mestre alambiqueiro? É o Dimas. Não sei se o Dimas essa hora deve... O Thiago comentou na mesma hora, cara. Na hora que você falou Dimas, apareceu o manual do Dimas. Pô, demais. Dimas está lá desde o começo. Enfim, também quando eu falei lá dos últimos anos para cá, falei das embalagens, mas não falei da equipe. A nossa equipe também aumentou, foi reforçada aí nesses últimos anos. A gente tem um embaixador da marca, um bartender que está trabalhando com a gente há alguns anos, Thiago Jamaica, muita gente conhece aí também, ajuda bastante. Acho que falaram dele aí, massa, importantíssimo isso. Na promoção. O Flávio entrou também, o Flávio é nosso diretor comercial, entrou também, já tem 3 anos, também está aí batalhando na relação com os clientes. Minha irmã, que ela já estava com meu pai há mais tempo, a Ana Luísa também está aí assumindo funções e ajudando a levar a coisa adiante. Enfim, a Magnífica, nesses últimos anos, conseguiu dar uma estruturada. Óbvio, isso não veio com trabalho, veio com um aporte financeiro também, que foi importante. Mas eu acho que a gente está no bom caminho. Mas, bom, voltando aqui para o nosso assunto, então. O alambique de 3 corpos é basicamente isso. Que até muito pouco tempo não tinha outro alambique de 3 corpos operando no Brasil, produzindo cachaça. Ao lado da nossa fazenda tem um que foi, na verdade, o que nos inspirou a fazer esse alambique, mas ele já estava funcionando só com 2 corpos há bastante tempo. Mas o Leandro Marelli, que, aliás, também precisa ser citado. Passou pela live, não sei se ele está aí ainda, mas o Leandro passou por aí no início. O Marelli, eu fiz um curso com o Marelli
acho que 2016, 2017 foi fantástico. Adorei, foi um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida de forma geral, de estudos, em termos de conteúdo, a passagem da informação. E aí isso a gente se aproximou, ele foi à fazenda, visitou, viu, e a gente acabou formando aí uma parceria. Ele é nosso consultor hoje, dá uma força lá, todas as safras. Mas ele, em paralelo, já estava também curioso, desenvolvendo a questão do alambique de 3 corpos. Então, ele deu consultoria, antes de trabalhar com Magnífica, estava dando consultoria para um produtor em Torrinhas. E lá, um alambique que, pelas fotos que eu vi, é belíssimo. O Coleta, lá da família do Coleta, lá da Confraria Paulista de Cachaça. E lá ele colocou 2 trens de alambique, um normal, tradicional, e um de 3 corpos, que era justamente para poder comparar, ver a diferença sensorial. E ele está virando o embaixador do alambique de 3 corpos. De 3 corpos. Já propôs aí para outros clientes. Muito provavelmente, em breve, a gente vai ver mais alambiques de 3 corpos operando no Brasil, sendo usados no Brasil. Vou voltar numa pergunta, porque o pessoal passou por ela aí. Okay. Fala de novo do tamanho das panelas dos 3 corpos. Só para o pessoal fixar aí. Tá, o tamanho, volume útil, o volume real é 3.000 litros, mas o útil que a gente usa para destilação é 2.500. Então, boto 2.500 litros de vinho em cada destilação. Isso em cada uma das panelas é 2.500. As 3 panelas têm o mesmo volume. É claro, quando você passa da segunda para a terceira, você já tirou ali uns 300, 350 litros de cachaça. Então, tudo cheio, 7.500 litros de caldo. Exatamente. Tá bom, acho que ficou claro agora. Perguntei do jeito que o pessoal queria entender aí. Tá, mas na verdade eu estou destilando 2.500. Estou esquentando. Que é o que está no meio. E estou recuperando álcool residual ali ainda na terceira panela. Tá. A base da batelada é 2.500 litros. O Luciano da Colombina está perguntando quantos litros de cachaça produz aí numa batelada. Sim, 300, Luciano, você falou, né? 300 é o mínimo, a média dá 350. Às vezes até saem umas bateladas com 400, dependendo de como está a fermentação, a cana e tudo mais. Mas a média é 330, 350 por batelada. Massa. Acho que do alambique, os nossos 3 corpos de alegria, esse alambique e esse alambique é conhecido como alambique alegria, né? Então, uma palavra aí que nos acompanha e foi o que inspirou para fazer o limão alegria lá do 1º de abril. Você já vai contar disso daí? Cara, estava mais ou menos aí quer dizer... Vamos contar. Vai, vamos contar. Acho que todo mundo... Deixa eu só fazer uma introdução. Fala. Então, assim, até hoje, a gente que tem grupos de cachaça com clientes, e aí a gente chama de cliente topo de funil, né? Aquele cliente que está iniciando na sua experiência com cachaça. Eu acho muito legal quando eu ainda hoje, né, acho que o vídeo é de 2018, eu acho muito legal. É 1º de abril de 2018 ou 2019? Acho que é 2018, né? 2019. Então fez um ano. Mas eu acho muito legal quando ainda hoje a gente recebe o vídeo nos grupos, e é um vídeo que, cara, vocês acertaram demais desde o início. E esse vídeo traduz o título da nossa live, a copy da nossa live, porque ele fala do limão alegria. O que é o limão alegria, Raul de Faria? Marcelo, o limão alegria é uma grande brincadeira de 1º de abril, que a gente conseguiu montar ali um projetinho que deu super certo. Eu tive a ideia baseado num filme da Google,
Não sei se você já viu, da bicicleta lá na Holanda, a bicicleta que andava sozinha. E aí eu falei, pô, legal isso, vamos pensar num filminho de 1º de abril. Comecei a conversar com algumas pessoas, convidei o pessoal lá da Inglaterra, que lá na Inglaterra eles adoram esse tipo de brincadeira. Aí com uma sobrinha que estuda comunicação e trabalha com cinema, a gente fez um roteirinho ali rapidinho. Um amigo da minha filha trabalhava com filmagem, foi contratado para fazer a filmagem, fez um trabalho perfeito, incluindo legendas e tudo mais. Todo mundo colaborou um pouco e a história era que a gente injetava cachaça no pé de limão e aí o limão já nascia com cachaça. E você tinha vantagens, ele ficava fresco muito mais tempo. Para beber uma caipirinha, você só bota o canudo no limão e bebe. Cara, a grande surpresa é que o filme começa sério, como se fosse uma descoberta científica. Era científico, tem o Marelli no laboratório, cara. Sacanagem. O respaldo da parte técnica, vai lá, explica como funciona e tudo mais. Mas depois a gente vai dando algumas dicas para o pessoal perceber que é uma brincadeira. Então, fala que tem o filtro para separar o suco do limão da cachaça, para quem gosta de beber uma purinha. Fala, enfim. Tem até o pé de limão dançando, o Dimas, justamente. O pé de limão que está tomando cachaça e fica dançando junto com a música. Mas, apesar disso, eu acho que muita gente não vai até o final, vê a primeira parte, já fica entusiasmado. A gente teve muita gente que caiu na pegadinha. De vez em quando, você fala aí que você recebe, de vez em quando, agora é até mais raro, mas tinha gente ligando lá para o escritório, perguntando como é que era o Limão Alegria, se podia comprar. Você podia comprar? E o melhor foram os ingleses. Os ingleses a gente fez justamente com legenda para eles divulgarem lá, Las Iguanas, e eles puseram no site deles o filme, dizendo que o limão estava à venda com exclusividade pelo site, com um link para comprar o limão. E na manhã, acho que foi uma segunda-feira, o 1º de abril, na manhã da segunda-feira eles tinham vendido mais de 100 limões pelo site. O pessoal entrava e via o filme e comprava o limão. Aí depois eles sensacional. Converteram o Limão Alegria, explicaram que era uma pegadinha, mas o cara ganhava um voucher para beber uma caipirinha grátis lá no restaurante. Então todo mundo ficou feliz. Mas, cara, foi um sucesso. A primeira vez que eu fui na Expo Cachaça lá em Minas, algumas pessoas vinham falar comigo, mas porque me achavam parecido com o Mano Menezes, o técnico de Verdade. Verdade. Depois do Limão Alegria, as pessoas vinham falar comigo por conta do Limão Alegria. Do Limão Alegria. E tudo mais. Então, teve bastante sucesso, foi uma bela brincadeira. Acho que vai ser difícil fazer outra igual. Mas vai. Esse ano eu fiquei esperando, você acredita? Eu falei, cara, será que alguém vai zoar alguma coisa na cachaça aí, igual o pessoal da Magnífica fez ano passado? Porque vocês, o vídeo rodou o dia inteiro sem vocês se manifestarem, né? E acho que só no final da tarde que vocês entregaram, que era 1º de abril e tal. Então vocês deixaram aquele clima nos grupos de cachaça pelo país aí, o pessoal falando, mas será que é possível? Aí tem a chancela do Marelli, né? Não, mas se o Marelli tá no vídeo, a chance de ser possível isso é alta. Aí começou aquele negócio, caramba, que inovação, os caras agora destruíram. Mas tinha lá o final do vídeo lá que seu pai e a sua mãe entregavam que era zoeira, né? Aí bebe o limão e fala, pô, mas só tem limão. Ai, sensacional, parabéns para vocês, mandou bem demais. Agora vai ser difícil reproduzir, mas a gente espera próximo aí. Tendo uma boa ocasião, deixa eu esperar o pessoal esquecer também, né? Porque senão mas tendo uma ideia legal, a gente faz. Mas valeu pelo aprendizado do filminho, cara. E eu, na época, participei um pouco lá, até nos cortes, porque é super difícil, o filme tem que ser curto.
Quando começa, por exemplo, quando vejo um filme na internet, começa a ficar muito longo, eu desisto, desconecto, e aí eu peguei o hábito de ver com quanto tempo eu desistia. Em geral, ali 2 minutos, 2 minutos e meio, já estou cortando. Então, o É, nosso estava com 5. Então, eu acho que muita gente ficou ali nos 2, 2 e meio, foi por isso que também não percebeu a pegadinha. Mas para outros filmes, agora eu tento tomar esse cuidado. de fazer Agora filmes na quarentena menores, eu né? tô aprendendo um pouco aí edição e aí acho que vai dar para sair fazer uns filminhos da Magnífica Eu tenho te promocionais, mas acompanhado aí, eu tenho visto você falar teste 1, edição, tenho te visto aí. ah, aquele ali era justamente brincando com o programa para ver como saía no Instagram, né? Porque não adianta nada você fazer toda a produção e depois, quando publica, fica ruim. Uhum. Então, já fiz um medindo BRICS lá na Fazenda e vou ver se esse ano, durante a safra, eu passo a fazer mini reportagens, pílulas de informação ali com 1 minuto, 1 minuto e meio, e começar a postar justamente a história do Alambique Alegria, da própria Soleira também. Eu acho que É, tem já gente. vamos falar da soleira, inclusive. Acho que é Uhum. importante você falar o que é a soleira. Eu só vou fazer uma observação. Fala. As pessoas vão perguntando, elas vão comentando, perguntando. A resenha por trás da live é muito interessante. O pessoal, Pois é eu legal que sempre. algumas perguntas eles fazem para a gente, e os nossos amigos respondem para eles, porque eles sabem que não dá para a gente parar para responder cada pergunta. Mas, assim, a maioria das perguntas que vocês fizeram até o momento, eu e o Raul, a gente vai falar disso em algum momento. Então, por isso que eu não paro a live para poder responder a pergunta que acabou de ser feita. Porque como a gente tem um roteiro, a gente sabe mais ou menos como que nós vamos conduzir o assunto. Eu falo assim, eu sei as perguntas que eu farei. Eu não sei as respostas que o Raul vai me dar. Mas assim, como eu sei que essa pergunta que acabou de ser feita, em algum momento a gente vai atingi-la, por isso que eu nem paro para poder falar, ó, Raul, estão perguntando isso, porque a gente vai atingir isso daqui a pouco, tá? Então, só para dar uma dica pro pessoal. E aí entra na soleira, que é um diferencial enorme da Magnífica, e que você escolhe muito marketing com isso também. Apesar, a marketing, assim, o marketing é depois do que vocês entregam de resultado, né? De sabor, aroma aí, de aroma, sabor. Ah, os iPads da vida caindo também. Falei muito. Vou esperar alguém comentar. Tá travado para mim aqui, gente. Eu não sei se tá travado para vocês também. Sumiu o Raul aí, né, Thaísa? Pô, que sacanagem. Voltou? Tá me ouvindo? Voltou, voltou. Ó, voltou, tá aí. Eu botei um rebatedorzinho aqui. Não, saiu de novo. O Raul tá embaçado, ô, Thiago. Ele trocou lá, né, do iPhone pro iPad. É, E ele falou que a câmera do iPad é um pouco inferior à do iPhone, por isso que tá um pouquinho embaçado aí. Mas na verdade a gente perdeu o contato com ele aqui agora. Tá tudo congelado para mim, eu tô sem áudio. Voltou para vocês? Eu tô sem áudio, sem nada. Delay aqui do que eu tô escutando. Saiu, magnífico. Vou aproveitar que eu vi passando o pessoal aí. Paciência, gente, pelo amor de Deus, paciência. Nós ainda temos um assunto polêmico pra caramba pra poder tratar aqui. Eu vi passando pela live aí o Sérgio do Armazém da Cachaça daqui de Brasília, que é meu grande padrinho aqui em Brasília. É o cara que tem a mais longeva loja de cachaças daqui do DF, o Armazém da Cachaça. Está há mais de 40 anos no mesmo local, vendendo cachaça nesse tempo todo, sempre foi com esse nome. Então, um abração para o Sérgio e lá para a família do seu Araújo. Hora magnífica. Chamando ele. Cecils, vocês não têm preço, cara. Com essa paciência de nos escutar aqui
Valeu, tá dentro. Estou vendo sua mensagem aqui, obrigado. Não sei o que está vendo. Deveria estar funcionando essa internet, mas vamos lá. Tá bom agora? Você está ouvindo, Tá, Marcelo? perfeito. Bora falar da soleira. Ok. A soleira. Meu pai, lá pelas ações dele, contatos no desenvolvimento da cachaça, ele teve a oportunidade de participar como jurado num concurso de rum na Venezuela. Isso logo no começo também da Magnífica. E aí, nesse concurso de rum, o rum que ganhou foi o rum de Soleira Santa Teresa. Então tem a Santa Teresa, Olha aí. a Santa Teresa no nosso bairro aqui no Rio, e era Soleira. E meu pai tinha votado nele como tinha sido o rum que ele mais gostou. Fez amizade lá com o produtor e o produtor o convidou para ir à fazenda, ver como fazia o rum de Soleira Santa Teresa. E aí ele foi lá, viu, não conhecia o processo, achou interessante. Chegando aqui, montou uma soleira pequena na fazenda e começou a fazer a movimentação, viu que o resultado era legal. A grande vantagem da soleira é que você vai padronizando a cachaça ao longo do envelhecimento, né? Você É. mistura os barris e com isso ela sai com uma qualidade constante. E aí teve uma oportunidade de comprar um bom lote de barris. Comprou quase 230 barris de carvalho europeu ex-Bourbon e montou lá no assistente. Ele foi bem exagerado na estante de soleira, que ele empilhou barris até chegar no teto. Então, a gente tem uma estante de soleira que tem 8 andares. Normalmente, as soleiras têm 3, 4, 5 andares. Às vezes são piramidais, a nossa é retangular, tem o mesmo número de barril em cada fileira. Então, talvez seja a soleira mais alta no mundo. Eu nunca ouvi falar de outra. Tem que fazer essa pesquisa. Mas, bom, então começou a produzir na soleira. O que é a produção em soleira? Também tentando explicar de forma simples. Você tem a estante de barris com várias prateleiras. E a prateleira de baixo, aqui está próxima ao solo, é que é chamada de soleira. As outras prateleiras são chamadas de criadeiras. E você tira a cachaça só da soleira, só das barricas que estão embaixo. Só que você não esvazia essas barricas, você tira metade do conteúdo de cada barrica para engarrafar e depois você vai completando as barricas com a cachaça da fileira superior. Então, cada movimento, por exemplo, essa soleira daqui é de 2018. Quando a gente foi engarrafar, eu peguei as 30 barricas que tem embaixo na fileira, peguei metade do conteúdo de cada barrica, juntei e fiz o engarrafamento. Cada barrica ficou metade vazio. Aí a gente pega a cachaça do segundo andar e enche o primeiro. Pega a cachaça do terceiro, completa o segundo. Pega a Cada andar cachaça... tem 30 barricas? Cada andar tem 30 barricas. Cada andar tem 30 barricas. Aí vai fazendo assim e na fileira lá em cima é que você vai colocar o produto novo branco. Então, o produto branco, ele entra em cima e vai descendo. A cada movimento ele desce um andar e a cada descida ele se mistura com o produto que ficou lá, porque a gente não esvazia as barricas nunca, né? Então, vai dando essa padronização que eu disse e vai misturando a cachaça mais nova com a mais antiga. E como a gente nunca esvazia... Ó, alguém está falando aqui de uma soleira com 12 É, o criadores. Marcos. Então, não somos a mais alta, mas estamos lá na categoria Tá no topo. E a soleira, então,
vai envelhecendo e vai misturando a cachaça mais nova com a mais antiga. E como você nunca esvazia, sempre vai ter lá dentro algumas gotinhas da primeira cachaça que entrou na soleira, que no nosso caso foi lá por 2002. Então, hoje, quem compra uma garrafa de soleira está levando algumas gotinhas de cachaça que tem até 17 anos de envelhecimento. No caso, como desce um ano após um ano, a mais nova está com uns 7, 8 anos de envelhecimento. No rótulo, a gente diz 6, porque a gente acha que pode acelerar a produção no futuro, mas hoje está com mais de 8 anos de envelhecimento a mais nova. Então, essa é a história. Da nossa soleira, talvez em particular, eu não sei se isso acontece em outros lugares no mundo. A estante de soleira foi construída dentro do galpão do Alambique, simplesmente porque era o lugar onde tinha espaço para colocar os barris. O galpão de envelhecimento já estava todo lotado. Então, ela fica, quando a gente está produzindo, ela fica exposta às variações de temperatura da destilação, né? Porque esquenta o galpão durante a produção, esfria à noite quando não está produzindo. Tem os vapores da destilação que também saem do alambique, que vão umedecendo as barricas. Então, tudo isso faz parte ali do processo e certamente afeta a qualidade do produto. E o reconhecimento em termos sensoriais é fantástico. Desde que a Cúpula da Cachaça foi lançada, a gente está sempre ali entre as cachaças mais bem cotadas. Ficamos em segundo lugar já 2 vezes com a soleira. Sim. Então, acho que quer dizer, não tá no caminho certo, não tem muito mais coisa para melhorar, não. Cara, a soleira, eu já contei isso. Quantas pessoas tem na live? 30, beleza. Vou pegar um pouquinho também, né? Como poucas pessoas vêm a segunda hora da live, então eu já contei isso. A reserva soleira, com toda certeza, é a cachaça que eu mais tomo aqui em casa. Opa! Eu tenho uma preferência moderada e velada pela reserva soleira. Conto isso para algumas pessoas, mas não conto para todos. Mas saúde. Eu fiz mais um drink, tá? Enquanto você estava falando aí, eu fiz aqui rapidinho. Eu vi aí um movimento por baixo dos panos. Eu estava aqui mexendo aqui na lateral aqui. Eu me especializei em mexer na lateral aqui, cara. Pô, que sensacional. É bom demais escutar essa história da soleira, ainda mais sendo um produto que eu gosto muito. Isso é a história que eu agrego na nossa loja, tanto para as pessoas que conversam comigo, quanto para as pessoas que trabalham comigo. Acho até que meu irmão passou pela live aí, meu irmão trabalha comigo no braço direito lá na loja, e ele escutar isso de você também é muito importante. Eu te cobro o seguinte, tem que contar essa história para mais pessoas. Eu sei, justamente. A gente tem que ser mais ativo aí nessa explicar o produto, contar a história. Vamos ver se esse ano o aprendizado da quarentena com os filminhos vai render frutos. Vai render. Tem material aí para ajudar a espalhar aí a história da soleira. Tem que render. Isso é legal demais. É sensacional mesmo. Você quer falar de exportação para além da Inglaterra? Como é que está posicionada? Marcel, isso também é uma das coisas que me surpreendeu quando eu comecei a trabalhar com a Magnífica. Na época, a gente estava vendendo mais cachaça para fora do Brasil que no Brasil. E eu sempre achei isso meio... Não, quer dizer, é bom, mas não é, né? O brasileiro ele tem que valorizar o que é nosso e tem que beber a cachaça, enfim. E hoje a gente está equilibrado. Apesar da exportação ter crescido, a gente abriu novos países. Aqui no Brasil, Rio foi bem trabalhado. Estamos começando um trabalho agora em São Paulo com o Paulinho, lá do Sagarana. Você ajudando em Brasília, Cachaçaria Nacional. Então, estamos espalhando um pouco mais. Mas eu acho que o certo seria vender muito mais cachaça no Brasil do que lá fora.
No Rio de Janeiro, no nosso caso. A gente acha que o Rio de Janeiro ainda tem bastante espaço, bastante mercado para crescer. Mas, só resumindo, exportação, a Inglaterra já há muitos anos, a Alemanha também, e mais recentemente França e Itália, mercados foram abertos, e o alemão ele faz uma distribuição lá na Europa, ele tem outros clientes em outros países. Ano passado, a gente abriu uma operação para facilitar justamente esse comércio na Europa. A gente contratou um operador logístico. Então, hoje eu não mando mais para cada país individualmente. A gente manda o container fechado para um operador logístico na Holanda. E lá ele abre o container, guarda as caixas e depois vai distribuir para os diferentes clientes à medida que eles vão pedindo. Com isso, o pedido mínimo fica menor e eu consigo dar um atendimento muito mais rápido. E acho que isso tem ajudado. A França é onde está mais crescendo. A gente tem tido bastante sucesso lá na França com isso. Mas E qual que é o produto que mais vai para lá? É a branca ou é a soleira? Cara, é a tradicional disparado. É a IP. A IP. A gente não começou a trabalhar com a branca 40% para se diferenciar. Então, a nossa cachaça de caipirinha lá é a IP, que no Las Iguanas também é a IP, mas com uma 45 graus, né? Não, justamente. Para lá vai com uma graduação alcoólica mais baixa. Vai tá. com 40% para a Europa e 38% para o Las Iguanas. Mas a cachaça mais vendida disparada é a IP. Caipirinha, né, cara? Caipirinha ainda é o coquetel que abre portas aí pra gente. A gente conversou disso com outras pessoas nas lives aí. O pessoal acha até que o potencial maior da cachaça nos drinks não é através da caipirinha, né? Pela dificuldade que é de fazer uma caipirinha. Mas... Em termos de potencial, sim, tem um potencial enorme. Mas, pelo menos, a gente, na nossa clientela, ainda é o carro-chefe, é a caipirinha. Eu adoro usar a cachaça para outros coquetéis. A gente fiz há pouco o Chardonnay, você fez o Old Fashion, que eu adoro. Enfim, rabo de galo, vários coquetéis desses clássicos do IBA, ou que são feitos com rum, ou que são feitos com whisky. Manhattan dá para fazer também, né? Você adapta para cachaça super facilmente e fica um coquetel ainda muito interessante. Quer dizer, os aromas da cachaça valorizam o produto final. Já que a gente está falando disso, eu peguei o IBA. O IBA é o International Bartender Association, tem lá a lista de coquetéis. Se você vai na internet, você vê. Acho que tem duas categorias, os clássicos e os novos clássicos, enfim. No total, acho que são 3 categorias. 3. Então são 3 categorias. Acho que são 3. No total dá uns 90 coquetéis. Não sei se é esse o número que você tem também. O único eu não vou lembrar o número. Mas dá uns 90. O único coquetel com cachaça hoje é a caipirinha, que a gente já sabe. Só que uma coisa que eu não sabia, só vi quando entrei lá no site, é que quando eles apresentam a caipirinha, eles apresentam junto a caipirosca e a caipiríssima. Você já tinha visto isso, não? Não. O que é a caipiríssima? A caipiríssima é a caipirinha feita com rum e a caipirosca é a caipirinha feita com vodka. A caipiríssima é com rum, tá? Entendi. Eu tô aqui no site, são 3 categorias mesmo, tá? Tá. Unforgettables, Contemporâneo e o Nova Era lá. Aí procura aí caipirinha. Deve estar no clássico. Eu acho que está na segunda categoria, mas bom. Caipirinha, método. Aí tem caipirosca, tira a cachaça e coloca vodka. A caipiríssima até que não fala que não, mas fala da caipirosca sim.
É, enfim, a versão que eu peguei já falava das duas. Acho que era a última. Mas, enfim, independente. Eu acho que é o único coquetel em que entra uma alternativa para o álcool. Todos os outros vêm com uma receita precisa. Aí chega no nosso coquetel, os caras vão lá e dizem, olha, mas você pode fazer também Com vodka. com vodka ou até com rum. Ou seja, nenhum coquetel inteiro só para a gente no catálogo internacional a gente tem. É só um terço ou meio coquetel. E eu acho, quer dizer, vou levantar essa bandeira aqui com você, que nós, brasileiros aqui no Brasil, devíamos justamente fazer um contraponto a isso. O nosso coquetel está com outros álcools aí como alternativa, então tá bom. Então aqui no Brasil a gente vai pegar os coquetéis tradicionais e vai fazer com o nosso álcool, pô. Vai fazer com o nosso álcool, vai alternar tudo. E aí eu gosto de chamar isso da coquetelaria Tupiniquim, pô. Temos produtos fantásticos. Temos da cachaça envelhecida no carvalho, da branca, das outras madeiras. Dá para adaptar. É questão de ir abrindo a cabeça aí, explorando, divulgando, né, contando a história. Com um pouco de sorte a gente vai... Quer dizer, com pouco de sorte não, com sorte e Com muito trabalho, trabalho, né? Com muito trabalho. conquistando aí o espaço. A bartender que estava comigo ontem na live chamou muita atenção da necessidade dos produtores fazerem um trabalho nos pontos de venda. E aí uma coisa que você contou é que vocês têm um embaixador, o Jamaica, Uhum, né? uhum. Que é o embaixador de vocês, e isso eu acho que é um grande pulo na frente, né? Que é o embaixador ir naquele estabelecimento, conversar com a brigada, treinar as pessoas, falar da cachaça com propriedade, mostrar a diferença, mostrar as qualidades de como tem que ser lidar com aquele produto ali. E eu acho que os produtores precisam vestir essa camisa. Porque se a gente quer chegar ao consumidor final, o trabalho não tem que ser só dos grandes vendedores de cachaça. Citei aqui já a Cachaçaria Nacional trabalhando para 100 pessoas ao mesmo tempo, Ah, enquanto os outros não trabalham para um ou dois, né? Inclusive eu não trabalho para um ou dois, o cara lá trabalhando um monte, trabalhando pela cadeia como um todo, o trabalho dele reverbera vendas para todo mundo, mas a gente tem que vestir essa camisa. Todo mundo tem que trabalhar pra caramba. E tem. parabéns aí pra Magnífica por ter esse baixador da marca. Isso é importantíssimo. Cara, é fundamental. A gente tem que sair um pouco do nicho, né? Sair da zona de conforto, digamos assim. E aí o Jamaica veio agregar isso aí no nosso portfólio de serviços, mas quer dizer, a gente tem vários embaixadores, né? As confrarias fazem um trabalho fantástico também. Sim. Divulgação da cachaça, enfim, aqui com o Copo Furado a gente consegue fazer coisas legais e eu vejo eles sempre que podem valorizando. Ano passado foi a Confraria do Copo Furado que fez a primeira feira, não a primeira, mas desde que eu estou envolvido com cachaça, a primeira feira de cachaça aqui no Rio. Já houve outras, a gente tem feirinhas de cachaça no Festival de Gastronomia, tem o Festival de Paraty, mas uma cidade como o Rio de Janeiro merece ter uma feira de cachaça maior, que chame a atenção, que divulgue o produto. Não tinha. Aí, ano passado, com o Copo Furado, a gente conseguiu fazer uma aqui em Santa Teresa, com uns 10, 15 produtores, foi super legal. E, enfim, tem muita coisa para ser feita ainda. Acho que a cachaça tem muito terreno para ganhar aqui no Brasil, mas aos poucos a gente vai chegando lá. E falando, só para aproveitar o nosso assunto de coquetelaria, a gente vai conversar lá daquele assunto polêmico ainda, O quê? mas falando de coquetelaria, você podia falar já do concurso Magnífica de vídeo coquetelaria, a inovação da quarentena. Mandou É, bem demais essa aí também, cara. cara, foi uma ideia que a gente teve para agitar um pouco a turma, ajudar aí a exercitar a criatividade, aprender novos talentos de direção e representação. E está sendo legal, a resposta é muito boa. A gente recebeu aí vários vídeos.
alguns bem criativos, alguns mais tradicionais, ali naquele padrão, coquetelaria vai e faz. Quero ver como é que os jurados vão interpretar isso. Vai ser até domingo, acho que as pessoas podem postar, e depois a turma vai ter aí uma semana para avaliar, olhar. Eu vou fazer uma tabelinha de apreciação e vamos ver. Mas foi uma belíssima experiência. Acho que quer dizer, certamente a gente vai reutilizar isso, fazer outras coisas, talvez de forma mais enquadrada, mais focada, mais direcionada, mas está sendo bem legal. Concurso de Cara, vídeo. eu achei sensacional. Ah. Você não mandou o seu, né, Marcelo? Você entra na Não, cara, categoria. eu sou tímido, eu não posso, não. Ah. Pode usar qualquer cachaça. Se beber toda magnífica, pode pegar outra e fazer um coquetel também, não tem problema. Então, assim, ó, fala aí de como que é, já que ainda pode enviar o vídeo até domingo, né? A gente ainda tem aí Até, 3, 4 dias. até o dia 17. É um concurso de vídeo coquetelaria, ou seja, você tem um coquetel que você gosta de fazer com cachaça, ou mesmo que não tenha, queira criar um, você pega o seu telefone celular, pega os ingredientes, lista os ingredientes, mostra como faz o coquetel, diz se você é um profissional ou amador, posta o vídeo no Instagram com algumas hashtags específicas para a gente poder achar, e aí já está concorrendo. E os profissionais ganham um pacote de produtos bem legal, inclusive o melhor vídeo vai ganhar uma garrafa de single cask, que já está reservada lá, Sensacional. e mais um prêmiozinho em dinheiro. E os amadores ganham uma soleira. Também tem dois prêmios de soleira. A cachaça entregue na sua casa. Quer dizer, acho que vale a brincadeira. Eu fiz o meu. Cara, Óbvio, quem trabalha na Magnífica e parentes não estão concorrendo, mas pela brincadeira e até para sentir como é que é, eu fiz um lá, ensino como fazer um old fashion. O filme dá para melhorar, mas é um aprendizado. não, eu achei legal demais. Eu espero que mais pessoas participem aí daqui para domingo. Quem sabe eu me aventure aqui por alguma coisa aqui. Vou Olha, deixar um pouquinho de soleira para eu poder fazer. Vamos ver. Vou dar uma lida na IBA ali daqui a pouco. Quem sabe eu me aventure. do IBA, por exemplo. Tem uma história, o Francesco, nosso sócio, ele é italiano. E lá na Itália, ele conheceu um barman super top que tinha ganho o concurso de daiquiri do Havana Club, o Rum Havana Club. E aí, conversando com o cara, mostrou a cachaça, apresentou, o cara pegou, cheirou e falou, pô, vou fazer um daiquiri com essa cachaça. E aí fez, se amarrou, gostou muito e batizou de daiquirinha. Então, as coisas estão aí, cara. A gente tem que pegar e se apropriar delas. Faz uma daiquirinha aí pra gente. Vou fazer depois uma daiquirinha. A gente tem 5 minutos para acabar a segunda hora. A nossa terceira hora a gente entra na terceira hora? Como você quiser, Marcelo. Qual é a sua experiência aí? A turma, 30 Cara, pessoas. costuma cair um pouquinho, mas assim, a gente segue, paciência. Eu não sei como é que vai ser aqui, se ele vai deixar a gente postar de novo lá no IGTV, porque deu uma mudada, o Instagram deu uma mudada na maneira que não tá ficando 24 horas lá, eu tive que mandar direto pro IGTV o vídeo, mas a gente segue. E aí, assim, eu queria que você falasse, a Magnífica tá incomodando, né, cara? Incomodando, inclusive, a Ambev. Não, Então, que doideira é essa, gente? não é bem assim. A Ambev lançou uma cerveja lá no Maranhão chamada Magnífica. Uma cerveja de pioca. Uma cerveja de mandioca. De mandioca. E é um produto super legal, um projeto fantástico, pega a mandioca dos produtores locais, criaram a cerveja, enfim. Mas o nome Magnífica já tá usado, já tem dono, né? E aí a gente está contestando o registro da marca, está numa disputa lá com eles. Tudo indica que a gente vai conseguir proteger a nossa marca, principalmente para evitar confusão, né, Marcelo? Senão o cara vê uma cerveja... Se eu lançar uma cerveja Skol, ou uma cachaça Skol, uma cachaça Brahma,
certamente a Ambev também não vai, não Vai vai. pedir proteção, sim. Então, eu acho que é justo a gente estar nessa disputa aí, mas temos que esperar para ver o que, que o INPI vai decidir. Por enquanto está a nosso favor. E está no nível administrativo ainda? Está no INPI. O É, INPI, então é eles administrativo, é. apresentaram o registro da marca, a gente fez uma oposição e o INPI E acatou. como é que vocês viram, cara? Como é que, porque ninguém fica olhando o INPI direto ali. Como é que vocês Não, a viram? gente tem um escritório de advocacia que cuida da marca. Então, eles viram e a Ambev também começou a divulgar o produto mesmo antes de ter o registro da marca. Em Facebook, em Instagram, e aí a gente foi recebendo posts ou mensagens de amigos dizendo: oh, escuta, o que é isso? Olha o que eu vi. Aí, através dos advogados, a gente viu que ainda estava no processo de registro, que dava para pedir fazer a oposição, e foi feito. E estamos seguindo o curso. Acho que vai ser positivo para a gente, mas vamos esperar. Tem que esperar um pouco. Dirley publicou sobre isso lá no Devotos, né? Brincou lá. E quando foi publicado, muita gente se manifestou em solidariedade. O Bruno Videira, lá do Viva Cachaça, também Grande perguntou se amigo, queria Brunão. Bruninho. emoção, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, é deixar o processo seguir lá dentro do INPI. Acho que não adianta fazer muito barulho. O importante é que seja reconhecido quem é que está com a marca, enfim. Vamos ver. Prefiro não fazer muita conjectura. É, incomodou, cara. Tá incomodando. Olha aí, tá crescendo, vai incomodando os grandes. O nome é Davi legal. contra Golias. O nome é legal, a marca é boa. No nosso caso, ainda tem uma razão sentimental, pessoal, familiar, que justifica, tem todo sentido. Para a Ambev, eles podem escolher outro. Eles podem fazer a cerveja É. maravilhosa, a cerveja fabulosa, enfim. Tem outros nomes para eles usarem. Não precisa pegar o mesmo que a gente. Cuidado, hein? Depois vem a Ambev aí e fala assim: não, tudo bem, mas a gente gosta muito do Magnífica, que tá um aporte X. Aí, Bom, se chegar nesse ponto, vamos conversar, mas por enquanto. não, do mínimo conversar, é que a gente é educado. Não, claro, mas eu acho que não é o caso, não. Acho que eles estão focados na cerveja mesmo. O projeto é legal, mas. E eles fizeram isso em outros estados com outros nomes. Só no Maranhão é que pegaram a Magnífica. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. A gente está a 1 minuto de cair, e para contar para o pessoal de que a gente vai conversar na nossa próxima hora, é a velha história do Cachaça de Alambique. A velha, nova história. Nova porque hoje o Ministério da Agricultura publicou um documento no qual ele convida todas as pessoas a participarem de alguma remodelação, não sei qual é a palavra que a gente que usa aqui, deixa eu ver aqui. Acho que é revisão. Revisão, né? Revisão dos padrões de identidade e qualidade para aguardente de cana e para cachaça. Eu e você, nós já tínhamos planejado conversar sobre isso, e esse documento do Ministério da Agricultura, da Câmara Setorial da Cachaça, vem no momento que eu e você falaríamos disso, que são algumas das nossas ideias aí, algumas das maneiras que a gente interpreta de como seria benéfico para a cachaça de maneira geral, uma comunicação mais eficiente quanto ao seu padrão de identidade e qualidade já a partir do nome, não é isso? Exatamente. Eu peguei a IN13 para ler no detalhe agora durante a quarentena também, já preparando para essa discussão. E eu percebi que, na verdade, hoje, como ela é, muito pouca gente segue a IN13 na denominação da cachaça. Quanto tempo a gente tem ainda? Só para ver que nível de detalhe eu entro. 1 minuto. 1 minuto. Bom, resumindo, então, eu preparando para depois entrar no detalhe. A IN13 tem 11 denominações para destilado de cana-de-açúcar. E, além disso, tem mais 4 denominações que você pode botar junto à marca. Ao todo, são 15 denominações para falar de um destilado de cana-de-açúcar. 20 segundos.
O uísque escocês tem 5. Agora, a gente vê o efeito, o sucesso que o uísque escocês tem no mundo em relação à cachaça. Vamos falar disso daqui a pouco, eu te dou alguns exemplos e depois a gente bota o pessoal para dormir. Valeu, voltando.